Olá vocês! Vamos falar de coisa séria. Pra começar, a Conmebol tem que acabar. Tem que acabar. É uma palhaçada como instituição. A primeira coisa é que ano após ano a Conmebol prejudica os clubes brasileiros e ninguém se mexe, nenhum dirigente de clube brasileiro se mexe. E o mais engraçado, existe tanto egoísmo no futebol brasileiro que é sempre assim, um time se fode, aí chega outro e fala, viu? Quando aconteceu comigo, vocês não fizeram nada, se vira aí. Aí acontece com outro. Agora você sabe como é passar por isso, né? Bem feito, se vira aí. Não tem união dos clubes pra acabar com a palhaçada que é feita lá. Então, agora, não adianta reclamar, né? O que aconteceu com o Santos pra ele entrar em campo perdendo por 3-0? Em 2015, o River Plate jogou a semifinal contra o Huracan. E o Sanches, sempre uma pessoa muito delicada, agrediu o Gandula na semifinal. Por isso ele tomou 3 jogos de suspensão, mais uma multa de $3 mil. E aí, como todo campeonato, de acordo com o regulamento, ele teria que cumprir os 3 jogos na próxima competição organizada pela Conmebol, independentemente do clube em que ele estivesse, o que é muito comum. Depois daquela eliminação, o Sanches disputou o Mundial de Clubes pela FIFA, trocou o River Plate pelo Monterrey do México e em julho se transferiu para o Santos. Ou seja, a Libertadores seria o primeiro campeonato da Conmebol que ele disputaria. E ele deveria cumprir os 3 jogos pelo Santos. Mas, em 2016, a Conmebol comemorou seus 100 anos e deu uma anistia para essas punições, para os atletas e clubes punidos. Ou seja, de 3 jogos, caiu para 1 jogo. E o jogo deveria ter sido cumprido na terça-feira passada, justamente contra o Independiente. Não cumpriu e foi aí que começou a confusão toda. O Santos tentando se defender, dizendo que não, que eles entraram no site, que eles foram lá e viram que o Sanches não tinha pendência nenhuma. Só que, como diz a Conmebol, isso não importa. A partir do momento que o atleta está irregular, essa responsabilidade passa para o clube. Ou seja, o clube tem que pegar o telefone, ligar para a Conmebol e falar: olá, Conmebol, o meu atleta está disponível para jogar? E a Conmebol dá a liberação ou não. O Santos não ligou e por isso, em tese, acreditou apenas no que estava no site. Só que os clubes já estão acostumados com essa situação, então sempre que tem que saber sobre algum atleta, eles protocolam um pedido de esclarecimento para a Conmebol. Então eles pedem e tem o retorno. E aí eles entram ou não com o jogador em campo. 2 coisas. O Santos foi ao limite e contratou o advogado Fluminense na esperança que fizesse toda a reviravolta que ele conseguiu fazer no Campeonato Brasileiro. Claro, em uma situação completamente diferente. Acontece que o Santos deu um pouco de azar também. O Cláudio Tapia, que é presidente da AFA e também vice-presidente da Conmebol, ele não é nada mais, nada menos que genro do presidente do Independiente. Vocês têm alguma dúvida de que o Santos nunca conseguiria começar o segundo jogo, o da volta, sem estar perdendo por 3-0? Toda esta situação leva a gente para a história do Zucchini. O que aconteceu? A Conmebol anunciou que não abriria procedimento contra o River Plate por causa da escalação dele. Ele jogou 7 jogos pelo Independiente, mas também tinha punição para cumprir. Por que é diferente? O argentino foi expulso dia 28 de agosto de 2013 numa Sul-Americana, quando ele jogava pelo Racing contra o Lanús. Pegou 4 jogos de ganchos, com anistia caiu para 2. Acontece que no começo do ano, o River Plate mandou o protocolo lá, falou com a Conmebol e realmente teve a resposta de que o jogador estava livre. Então foi um erro administrativo, talvez, da Conmebol ou maracutaia. Então, a partir de agora, o jogador cumpre os 2 jogos de pena, mas os 7 que ele jogou, como nenhum clube entrou com pedido em até 24 horas após o jogo, a Conmebol não precisa fazer nada. Então a gente tem 2 diferenças muito claras. A primeira é que o River consultou oficialmente a Conmebol e teve a resposta, justificada como erro administrativo, enquanto o Santos não procurou a Conmebol, ele confiou completamente no Comete, então foi um erro. E nenhum dos adversários do River Plate reclamou, fez a reclamação formal em até 24 horas pós-jogo. Já contra o Santos, Independiente acabou a partida, fez a reclamação formal. É uma situação ridícula, patética. A Conmebol, administrativamente, é uma palhaçada. Os caras inventam de fazer final única para profissionalizar, para imitar a Europa, mas continua essa bagunça. E a questão é, a CBF nunca vai a favor dos seus clubes, nunca entra para defender os clubes brasileiros. O que a gente mais vê na Libertadores são os clubes, ano após ano, dizendo: eu quero sair da Libertadores. Essa competição não dá.
só prejudica a gente, inclusive na arbitragem. Os times de lá sempre são favorecidos e a gente sabe disso. O time brasileiro sofre na Libertadores. Mas isso é culpa de quem? Isso é culpa também dos dirigentes brasileiros. É culpa do método que foi construído e do poder estar sempre na mão deles e ninguém fazer nada em relação a isso. E mais uma vez, a desunião dos clubes brasileiros mostra onde a gente está. Quero ver se algum clube brasileiro vai fazer nota de repúdio falando sobre a situação do Santos. Eu não sou torcedora do Santos, todo mundo sabe disso, mas hoje, quando o Santos entrar em campo perdendo por 3-0, eu vou torcer para que o Santos pelo menos empate esse jogo. Porque a gente foge de uma questão de rivalidade de clube. Pra mim é uma rivalidade contra uma entidade que só prejudica os brasileiros. Claro que também não tira um pouco da culpa do Santos em relação à consulta. Você é um clube profissional. Uma ligação, um telefonema, um protocolo demoraria muito menos tempo do que você passar pelo que você está passando agora. Mas tudo bem, eles confiaram no Comete e que também é algo oficial da Conmebol. E sabe o nível que a gente chega? No nível de palhaçada. Estão rindo do Brasil lá fora, tanto que o Independiente fez o quê? Foi no Twitter e narrou os gols do 3-0 contra o Santos, né? E ainda deu hat-trick pro jogador deles. Dá uma olhadinha aí. Sério, é inacreditável, inacreditável. Se o Santos conseguir, por obra do destino, por uma obra de um Gabigol iluminado no dia de hoje, fazer um 4-3, vai ser muito engraçado e eu espero que no Twitter isso tenha uma repercussão absurda. É isso, gente. Me digam o que vocês acharam da situação do Santos, do River, da Conmebol. Escrevam aqui nos comentários, se inscrevam no canal, ativem o sininho, é bem importante para vocês receberem as notificações. E é isso. Beijão pra vocês e até o próximo vídeo.